Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que eu vim. Porque é sempre bom, irmãos, estar na casa do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, amém? Às vezes, despretensiosamente, alguém fala alguma coisa, alguma canção é cantada e aquilo mexe com a gente, aquilo transforma a gente, aquilo ajuda a gente, aquilo acalma o coração da gente, não é verdade? Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu sou tão pecador quanto vocês. Não há aqui ninguém que não mereça, que não precise, melhor dizendo, da graça do Senhor. Todos nós somos salvos pela graça somente. Ninguém é tão bom a ponto de poder bater no peito e dizer o seguinte: Jesus morreu por todo mundo, menos por mim, porque eu sou bom. Eu tenho inúmeras virtudes. Irmãos, que o Senhor seja misericordioso com a gente. Fale comigo, fale com você. Transforme a nossa vida, a começar da minha. Porque a palavra do Senhor é tão santa, é tão pura, e a gente fica pensando ou duvidando: Senhor, será que é isso mesmo que o povo está precisando de ouvir? Fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo. O povo da aliança está aqui. Um dia, o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar. E é por isso que eu e você estamos aqui. Então, aquiete o seu coração. Abra o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 3. No capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Efésios, irmãos, fica antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Não é isso? Ajudei? Muito. Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 14, e eu convido você, mesmo assentado, a ouvir esse texto que eu lerei aqui. Diz assim a palavra do Senhor: os que acharam, diga achei. Bênção. Vamos ler então, irmãos. Paulo ora novamente: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, clamamos pela tua misericórdia. Tenha compaixão de cada um de nós. Ó Deus, e fale aos nossos corações. Permita, ó Deus, que todos nós compreendamos a tua palavra e que, ó Deus, o poder da tua palavra e do Espírito Santo, ó Deus, que todos nós sejamos transformados, todos nós sejamos edificados, e como a tua palavra nos diz, ó Deus, que sejamos fortalecidos
que o nosso homem interior seja fortalecido pelo poder do Teu Santo Espírito. É isso que te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo esteve pregando durante alguns anos, 2 anos aproximadamente, lá em Efésios. E de lá ele precisou de sair corrido. Arrumaram uma confusão e ele, precisou de sair correndo de lá. Mas Paulo, irmãos, guardou um amor muito grande para essa igreja, por essa igreja. Porque, se vocês pensarem comigo, Paulo escreve essa carta quando ele esteve preso pela primeira vez na cidade de Roma, já quase no final da sua vida. Paulo preso, algemado, talvez guardado pelos guardas romanos. Soldados romanos estavam à sua volta, quem sabe. Ele resolve escrever então para a cidade de Éfeso. E ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Irmãos, hoje é dia dos pais, não é verdade? O pai, ele é considerado o sacerdote do lar. Qual é a principal função do sacerdote? Se te perguntassem qual é a função do sacerdote, já que o sacerdote é a principal função do pai no lar, qual seria então a principal função do pai? Muitos diriam: o pai é obrigado a trabalhar e trazer o alimento, trazer o abrigo, proteger a sua casa. Mas, irmãos, o foco da palavra de Deus para o pai não é ser um protetor, também protetor, mas provedor, verdade, também, mas também um sacerdote. E a função principal do sacerdote é a levar a Deus a petição dos homens, a necessidade de cada um de nós, as nossas aflições. Alguém perdeu o emprego, intercede por ele. Alguém está doente, ore por ele. O sacerdote é assim. A função dele é apresentar a Deus aquilo que ele está percebendo à sua volta. Então, os pais são provedores, são protetores, mas também são intercessores. É por isso, irmãos, que toda reunião de oração da igreja não deveriam ser as mulheres as mais frequentes. Deveria ser os homens, porque o homem é o sacerdote. É ele que apresenta a Deus as demandas da família, da casa, dos filhos, da esposa. Essa é a função do sacerdote. É ser encontrado de joelhos. E é assim que Paulo começa essa oração a favor da igreja de Éfeso. Ele diz que ele está como? Deitado numa cama, confortavelmente, na beira de uma praia. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Logo no início do texto ele diz o quê? Por esta causa me ponho de joelho. Paulo está de joelho em oração, irmãos. Está orando, intercedendo a favor daqueles irmãos de Éfeso. E permita-me, desde já, combinar uma coisa para você. Paulo não está aqui orando simplesmente para a igreja de Éfeso. Essa oração ecoa durante os séculos. Mais de 2000 anos já passaram. E entenda que Paulo está orando aqui por mim e por você. Paulo está orando para a igreja presbiteriana tropical. Paulo está intercedendo, se colocando de joelho em favor de cada um de nós. Mas o que Paulo pede? Qual é o conteúdo da sua oração? Tem coisas na vida da gente que são muito complicadas. E eu confesso para vocês que depois que eu li esse texto, eu voltei a ler o texto para perguntar assim: o que Paulo está pedindo para Deus aqui? A gente lê o texto e a gente precisa voltar ao texto, reler,
porque é difícil entender o que é que Paulo está pedindo aqui. Ele vai emendando um assunto no outro, e são coisas elevadas demais, que se a gente não parar para refletir e entender o seu significado, muito provavelmente a gente vai passar batido em verdades absolutamente essenciais para mim e para a sua vida. E é bom a gente ler a Bíblia com calma, é bom a gente ler a Bíblia nos momentos... É por isso que não é bom a gente ler a Bíblia assim, às vezes fazendo outra coisa, né? Televisão ligada e estou lendo a Bíblia. Acesso à internet e estou lendo a Bíblia. Irmãos, é preciso dedicar tempo especial, exclusivo, dedicado à leitura da palavra do Senhor. E a primeira conclusão que eu cheguei ao ler esse texto, irmãos, é que nem eu, e acredito que nem você também, nós teríamos condições de fazer uma oração dessa. É algo que jamais passou pela minha cabeça orar como Paulo orou. O que Paulo faz aqui, a intercessão, o objeto do pedido de Paulo, que é apresentado ao Senhor, é algo que me desafia e me mostra como eu pequeno sou. E como Paulo consegue ver e enxergar demandas e necessidades que eu não consigo. E é por isso que a gente tem que ficar atento aos homens de Deus, né? É por isso que a igreja precisa ficar firme na doutrina dos apóstolos. Tem tanta novidade por aí, né, irmãos? Tem tanta gente querendo acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Alguns querem retirar alguma coisa da palavra de Deus. Tanta novidade estão sendo incluídas aí nos momentos de culto que a gente fica pensando assim, meu Deus, misericórdia. Mas, irmãos, a gente precisa estar alicerçado e fundamentado na doutrina dos apóstolos. Qual é o motivo da oração de Paulo aos Efésios? Paulo aqui, irmãos, ele está orando por capacitação. Ele está pedindo para Deus qualificar o povo dele. Ele está pedindo para Deus habilitar o povo dele a viver com dignidade aqui nesse mundo, honrando a fé, honrando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor ora por fortalecimento, Paulo ora por fortalecimento, e Paulo pede para que eu e você, nesses dias maus e nesse mundo caído e depravado, que nós sejamos capacitados a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou falar para você por que Paulo orou assim, ou como Paulo chegou a esse momento. Ele começa o texto dizendo assim, por esta causa. Aí a gente é obrigado a ler, entender que causa é essa que Paulo está orando. Se a gente for no capítulo 2, irmãos, Paulo dá duas notícias maravilhosas. Ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, isso não é fruto da nossa virtude ou da nossa habilidade, mas isso é dom de Deus, é presente de Deus para mim e para você. Essa é a primeira verdade que Paulo diz no segundo capítulo. A segunda verdade, irmãos, que Paulo diz é que Deus aumentou a sua família. A família de Deus não é mais constituída apenas dos judeus. Deus acrescentou à sua família os gentios, os romanos, os gregos, todas as nações em Cristo agora têm acesso e fazem parte da nova aliança no sangue de Jesus Cristo e, portanto, são também família de Deus. Obviamente que essa mensagem gerou um pouco de ciúme no povo judeu. Eles não gostaram muito disso, não. Mas, irmãos, a boa notícia para nós é que na família de Deus nós fomos adotados, aceitos. Deus, já não há mais distinção entre judeu e grego, não é assim que diz a palavra? Irmãos, nós, os brasileiros, os residentes do bairro Tropical, os membros dessa igreja, são membros da família de Deus. E isso é bom demais. Isso é graça de Deus para nós. E é por isso que ele diz, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família. Esse todo ali inclui eu e você.
Inclui judeu, inclui grego, inclui romano, inclui brasileiro, inclui... Quem nasce em Contagem é o quê? Hã? Como é que é o nome? Eu não tinha pensado nisso. Como é que é? Deixa até eu tirar o óculos para escutar. Quem nasce em Contagem é o quê? Contagense. Contagense. Então, o contagense também faz parte da família de Deus. E quem nasce no bairro tropical, mora no tropical, é tropicalense? O tropicalense também faz parte da família de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais, não é? Saber que nós fomos incluídos pela graça na família de Deus. Isto é maravilhoso. Quem sabe que foi eleito, remido e selado, alcançado pela graça. Irmãos, eu e você, nós precisamos ser capacitados e fortalecidos por Deus. Os dias são maus, irmãos. Os dias não são fáceis. Me mandaram um vídeo, sexta ou sábado, onde uma pessoa sai perguntando assim: você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? A quantidade de gente que zombou, que não respondeu, ou que disse duramente: eu não creio. Irmãos, a gente habita num mundo completamente depravado, caído, longe de Deus. Inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, que zomba de mim, de você, por a gente dizer que confia, que a gente acredita na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Se você pertence à família de Deus, você precisa ser fortalecido. Essa é a grande mensagem dessa oração. O pastor da igreja precisa ser fortalecido. O diácono precisa ser fortalecido. A mãe de família precisa ser fortalecida. O pai de família precisa ser fortalecido. Todos nós, irmãos, não podemos confiar na força do nosso próprio braço, ou entender que somos bons ou fortes o suficientes para vencer o dia mau, para vencer as tentações, para vencer as insinuações e os convites que esse mundo nos oferece. Quem sabe, quem é integrante da família de Deus, sabe que precisa fortalecido. Então, desde já, a minha oração para você é que você saia daqui hoje, como uma criança orou hoje lá na sede, na hora de distribuir lá para as salinhas da escola dominical. Eu pedi para uma criança orar e ela orou assim, que não, né? Oração, ele está aí. Veio não? Como é que é o nome dele? Ele é o? Foi o Davi. Foi o Davi. Estou confundindo aqui. O Davi orou assim: e Deus, que a igreja saia daqui cheia de energia. Ele orou desse jeito, irmãos. Eu morri de rir. Eu achei muito engraçado, mas é isso mesmo, irmãos. Que você saia daqui hoje cheia de energia, cheia do poder de Deus, para que você tenha condições de enfrentar a sua vida aí durante a semana. Um homem de joelhos, um homem que pertence à família de Deus. E quando eu digo homem, obviamente está incluída a mulher também. É fortalecido com o poder de Deus no seu homem interior. Olha aí o versículo 16. Paulo está dizendo que está de joelho e orando, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da glória do nosso Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde, irmãos? No homem interior. Irmãos, duas coisas aqui. Nós precisamos ser fortalecidos, não é verdade? Se Paulo está orando pelo fortalecimento, clamando, intercedendo para que aquela igreja seja fortalecida, isso quer dizer que nós precisamos duvidar da nossa própria força. E, irmãos, outra coisinha muito básica. Ele ora para a gente para que a gente seja cheio de poder, cheio de energia, que nossos dons espetaculares para fazer prodígios, maravilhas, milagres, para que a gente faça com que o mundo entenda que, através
da eloquência do pastor, ou da oração do irmão ou da irmã, para que todo mundo veja que você é poderoso. É isso que Paulo está orando, irmãos. Paulo está orando para que eu e você, no poder do Espírito Santo, nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Paulo está orando aqui, irmãos, é para que eu e você sejamos fortalecidos numa área onde ninguém está vendo. Não é para você aparecer, não é para as pessoas baterem palma para você, não é para as pessoas reconhecerem quão habilidoso e capacitado você é. Paulo está dizendo que o Joaquim Adelso Cabral de Souza precisa ser fortalecido lá dentro, onde ninguém está vendo. Onde a igreja, o pastor e os irmãos e as irmãs não sabem as tentações, ou as lutas, ou as aflições que eu carrego aqui dentro, e que às vezes eu tenho vergonha de pronunciar ou de confessar publicamente. É no homem interior que você precisa ser fortalecido. Você não precisa de poder para se aparecer, ou para que as pessoas te aplaudam, não, irmãos. É porque você precisa vencer as tentações e o pecado que tenazmente nos assedia. E olha, irmãos, que bom que eu não consigo escutar o pensamento de vocês. E eu louvo a Deus porque vocês não conseguem ler os meus pensamentos. Se você conseguisse ouvir ou ler ou escutar os pensamentos de quem está sentado aí do seu lado, o que você ouviria? O que quem está sentado aí do seu lado ouviria a respeito dos seus pensamentos? Muito provavelmente existem coisas boas, mas existem também coisas não muito confessáveis. Os nossos desejos mais íntimos, aquilo que nos pega, é lá dentro que Paulo está orando. Vocês precisam ser fortalecidos no poder do Espírito Santo, no seu homem interior. E a palavra de Deus diz, irmãos, que é de lá de dentro, é do coração do homem que procedem coisas ruins. Não é verdade? Aquilo que contamina o homem não é o que ele come. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai. É a fonte do meu desejo, das minhas emoções, das minhas inclinações. É lá que eu preciso de força, poder e energia. É lá que eu preciso ser fortalecido. Porque às vezes, irmãos, a gente cultua muito a aparência, não é verdade? A gente olha assim, depois de um culto abençoado, e olha assim, como aquele irmão canta bonito, como aquele irmão ora bonito, como aquela irmã foi tão graciosa, o jeitinho dela falar, que aquela irmã é uma bênção. Mas, irmãos, a igreja não consegue ver o que está se passando aí dentro do seu coração, na sua alma. É por isso que a palavra de Deus é importante, irmãos. A palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de dois gumes. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus vai onde o homem não pode ir, onde o seu marido não pode discernir, onde a sua esposa não consegue alcançar. Mas a palavra de Deus vai lá e cura, e santifica, e fortalece, e restaura. Irmãos, Paulo estava orando para isso, para que os crentes fossem fortalecidos, não com dons espetaculares, mas que o homem interior fosse forte. Ainda que não tivesse ninguém vendo, você continua sendo o mesmo. Há várias histórias assim, em que famílias testemunham, filhos, esposas e maridos,
Eu queria que a minha esposa fosse dentro de casa igual ela é dentro da igreja. Eu queria que meu pai fosse dentro de casa igual ele é dentro da igreja. Irmãos, tem coisas que na vida da gente é que a gente consegue manter as aparências no público, mas nossa vida privada, na nossa vida íntima, a gente deixa a desejar. A gente sabe que a gente tem pavio curto. Não mexe comigo, não. Eu sou uma bênção, mas a gente está cansado de ouvir. E às vezes a gente mesmo já falou. Irmãos, um homem fortalecido, uma mulher crente fortalecida, ela é a habitação de Cristo. Olha como é que Paulo continua orando aí no versículo 17. E assim, ou seja, em consequência, uma vez que o seu interior está fortalecido, Cristo será a habitação. Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Existem duas palavrinhas gregas para habitação. Uma delas significa que uma pessoa é moradora visitante. Sabe quando chega alguém, algum parente do interior e vem e fica na sua casa 1, 2, 3 dias, precisa fazer uma consulta e a pessoa está ali. Você abre as portas, cede um quarto para ela e ela ali, como hóspede, chega ali e vai embora. Ou então existe aquela situação em que você tem um vizinho e de vez em quando ele vai na sua casa. E aí faz o que tem que fazer, vocês comem um bolo, vocês às vezes comem um churrasco, não é isso? Participa de uma festa ali, mas aí ele vai embora. É um habitante temporário. É um habitante que está ali, mas logo, logo vai embora. Mas existe um outro habitante, e a palavra que Paulo usa aqui não é um habitante provisório. Não é uma mera visita, um hóspede. Paulo está dizendo aqui que Cristo seja um morador definitivo, permanente, que está ali dentro como dono, como proprietário da casa. Entende a diferença? Então, quem é fortalecido no seu homem interior, ele é a habitação de Jesus Cristo, não tem Jesus Cristo como um hóspede, um visitante que é muito bem-vindo de vez em quando. Não, irmãos, Jesus habita você como morador permanente, como dono dessa casa, como morador definitivo. Isso faz toda a diferença. Mas acho até que eu já disse aqui, em outras oportunidades, como a gente teima em dar o comando da nossa vida, o governo, a propriedade do nosso coração para Jesus, exceto um quartinho que é meu, ou que é seu. Jesus, o Senhor manda na sala, o Senhor manda na cozinha, mas nesse cômodo aqui a chave continua comigo. Eu não vou passar as chaves para você. Irmãos, nesse caso, Jesus é um habitante definitivo que governa essa casa, ou ele é um habitante temporário? O que Paulo está pedindo aqui para os crentes de Éfeso e para os crentes da igreja presbiteriana tropical é que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo, no seu homem interior, e assim, consequentemente, uma vez fortalecido, você seja morada definitiva, que você entregue as chaves do seu coração, da sua mente, da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sem reservas, sem qualquer pedido de exclusividade. Senhor, o Senhor é dono de tudo, menos desse quartinho aqui que eu gosto tanto. Irmãos, ou nós todos pertencemos integralmente ao Senhor, ou o Senhor não é dono de nada. Às vezes, a gente coloca na mente da gente, a gente alivia a nossa consciência. Não, eu vou à igreja, pelo menos uns 3 domingos no mês.
e durante a semana esquece. No trabalho, é uma figura completamente agressiva, sem amor, sem generosidade. Irmãos, nós precisamos ser crentes dentro e fora da igreja. Nós não podemos ser um na casa do Senhor e outra pessoa completamente diferente na nossa casa, no nosso trabalho, na rua ou com os nossos amigos. Nós precisamos ser os mesmos. Queremos Deus em quase tudo na vida, principalmente nas necessidades, né? Senhor, eu estou precisando comprar uma casa. É interessante, irmãos, que Paulo aqui, em nenhum momento ele pede para prosperidade material daquele povo. Ele cuida apenas de elementos espirituais. Ele faz pedidos apenas para fortalecer o homem interior. Que coisa, irmãos. Quão diferente é a oração de Paulo das orações que nós temos ouvido por aí. Queremos Deus em quase tudo, mas reservamos alguma coisa para nós. Qual a parte da sua vida e do seu coração que não pertence ao Senhor? Que você disse ao Senhor, a chave desse quarto não pertence ao Senhor. Só cuido do resto, mas esse cantinho aqui é meu. É uma habitação sem reservas, irmãos. Para aqueles que entregaram a chave de toda a casa, de todos os cômodos, um dia Jesus dirá para ele, vinde benditos de meu Pai. Mas para aqueles que reservaram, entregaram com reservas, o Senhor é dono de tudo, exceto do meu namoro, do meu casamento. Senhor, no meu trabalho eu preciso mentir. Eu preciso ser desonesto em algumas coisas, senão eu não ganho dinheiro. Irmãos, para esses o Senhor vai dizer o seguinte, essas pessoas tentarão até argumentar com Jesus naquele dia, né? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, Senhor, nós fizemos muitos milagres. É como se Jesus respondesse assim, mas o homem interior eu não conheci, o homem interior não era meu. Eu sei que você profetizou, eu sei que você expulsou, fez e aconteceu, e as pessoas entendiam que você era um homem de Deus. Mas o seu homem interior não me pertencia. Nunca conheci. Apartai-vos de mim. Irmãos, a gente precisa levar a palavra do Senhor mais a sério. A gente não pode ser crente meio a meio. Eu sei que eu e você somos pecadores. Mas nós não podemos ter prazer no pecado, irmãos. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. O pecado precisa incomodar a mim e a sua vida. Precisa causar entristecimento de alma. É como Davi disse lá, né, na oração dele de confissão, Senhor, restitui a minha alegria da minha salvação. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu pertenço ao Senhor, mas eu não consigo abrir a minha boca e cantar ao Senhor, colocar um sorriso nos lábios e dizer que eu pertenço ao Senhor, porque tem algo que está me afastando de Ti, Senhor. E aí? Como está a sua vida? Tem alguma coisa que você está ousando não entregar e não confiar ao Senhor? Eu espero que não. Um homem que é habitado por Deus, um homem que é fortalecido no seu homem interior é a habitação do Senhor. O Senhor é dono, proprietário, habitante permanente da vida. E quem é habitante e quem tem Jesus morando dentro de si, é um homem também que tem estabilidade, né, irmãos? Olha só no final do versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados, tem que ter raiz, tem que ter alicerce, tem que ter fundamento, porque as tempestades vêm, os ventos fortes vêm,
As aflições da vida virão, mas, irmãos, vocês estão fundamentados na palavra de Deus. Isso te dá segurança, isso te dá perseverança, isso te dá estabilidade. Quem é a habitação do Senhor, irmãos, independe das circunstâncias, ele sabe o Deus, eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, não é assim? O mundo pode estar desabando, irmãos, mas você continua feliz em Cristo Jesus. As pessoas, mesmo diante das lutas da vida, vão olhar para você e vão perceber: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, porque ela é a habitação de Jesus Cristo. É uma pessoa estável, firme, constância nas tempestades. Irmãos, o maior exemplo de alguém que manteve-se perseverante, arraigado e fundamentado na Bíblia é o próprio Jesus. A Bíblia diz que os homens fizeram coisas horríveis com o nosso Senhor. Torturaram o nosso Senhor, esbofetearam, arrancaram o sangue de sua carne, chicotearam, humilharam o nosso Senhor, zombaram dele. No caminho do Gólgota, ele não conseguiu segurar aquela cruz, foi preciso de ajuda. Isso significa que ele estava enfraquecido por fora. Por fora. Mas ele estava, o homem interior dele estava perseverante em fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz, lá no Cântico do Servo Sofredor, Isaías 53, 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Irmãos, quanta diferença. O Senhor passou por sofrimentos, torturas absurdas. No entanto, ele não abriu a sua boca, irmãos. Eu acho que a gente está reclamando demais, não está? Às vezes a gente reclama demais, a gente murmura demais, a gente olha assim para as circunstâncias, o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, o filho reclamando dos pais, os pais reclamando dos filhos. A gente reclama da igreja, reclama do pastor. Nossa, o pastor. Não é assim? A igreja é muito boa, mas tem uma irmã lá, e eu não gosto nem de sentar perto. Não é assim, irmãos? O nosso Senhor passou por humilhações muito piores, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Irmãos, a gente precisa ser mais forte para suportar as agonias dessa vida, viu? As humilhações. Mas a gente vive... Outro dia eu lembrei lá na igreja, lembram-se daquela... Antigamente, na década de 70, eu nasci bem depois, né? Mas na década de 70 tinha uma novela em que uma mulher, a Eva Vilma, deu um tapa na cara do Carlos Zara. Aí o Carlos Zara deu um tapa na cara dela também, e ele falou algo que ficou guardado para muita gente. E tem gente que nem sabe de onde é que veio isso. Ele falou assim para ela: bateu, levou. A gente é assim, irmãos. Bateu, levou. Ó, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu pé, não. Porque se pisar no meu pé, vai receber em dobro. Assim a gente funciona. Assim a gente vai levando a vida. E com isso a gente pensa que a gente está sendo forte. Mas o interior, o homem interior, irmãos, está fraco, caído, debilitado. Irmãos, a gente precisa ser forte. Ser forte não para revidar, não para bater, não para vingar, mas é ser forte para resistir, para perdoar, para não abrir a boca, para dizer que, reconhecer que, assim como você, quem está te agredindo é um pecador e precisa do perdão e da graça de Deus. Mas a gente é o primeiro a revidar. A gente quer ser forte para rebater.
A gente quer ser forte para ameaçar os outros. Mas não é assim. Essa não é a oração de Paulo para os crentes. Um homem com estabilidade, irmãos, que está alicerçado, fundado na doutrina dos apóstolos. E aqui, irmãos, é que eu confesso para vocês que minha cabeça deu um nó. Porque eu não tinha prestado atenção no que Paulo estava pedindo para Deus. Olha só, os versículos seguintes, a partir do 18, diz assim: tenta entender o que Paulo está pedindo para Deus. Deus, eu quero que a igreja presbiteriana de Tropical seja habitação, seja arraigada e alicerçada no amor de Cristo, a fim de que ela compreenda com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando eu li principalmente esse finalzinho aqui, irmãos, eu fiquei pensando assim, que coisa estranha. Como é que um homem pode orar pedindo para que o pastor Dallas alcance a plenitude de Deus? Você algum dia já alcançou a plenitude de Deus? Só que é isso que Paulo está orando, para que você e eu alcancemos a plenitude de Deus, irmãos. Que oração ousada, que oração intrépida. Eu diria para você que eu não oraria assim para vocês, e acho que vocês também não orariam com sinceridade assim para ninguém, porque a gente sabe que não é possível que alguém alcance a plenitude de Deus, porque Deus é muito grande, Deus é muito maior que eu. Como é que eu, no meu homem interior, posso abrigar a plenitude da divindade? Isso é um absurdo, lógico. Isso é impossível, irmão. Nós somos muito pequenos e o nosso Deus é eterno, é infinito. Dizem que o universo tem 93, 95 bilhões de anos-luz de extensão, o universo conhecido. Nós nunca chegaremos lá. As coisas são muito grandes. E tudo isso é criação de Deus, irmãos. Dá para você imaginar que Deus é maior do que o universo. Você recebeu de presente de graça a vida eterna, não é isso? Só que você vai usar a eternidade. A eternidade, olha o absurdo que eu vou falar aqui. A eternidade pode até se esgotar, mas você não vai conseguir compreender a grandeza, a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, da grandeza de Deus, do ser de Deus. Nós vamos passar a eternidade tentando conhecer a Deus e não daremos conta, porque Deus é maior do que a eternidade. Deus é maior do que o universo. E nós tentaremos usar a eternidade para conhecer a Deus, e ainda assim não será suficiente. Isso é grandioso. O que Paulo está pedindo aqui para mim e para você, meu irmão? Para que eu e você alcancemos a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Ele está pedindo algo aqui ilógico também. Não sei se vocês repararam aqui. Olha só. Ele quer que a gente compreenda a largura, a profundidade, a largura, toda a extensão, todas as dimensões do amor de Deus. Quer que você conheça o amor de Deus. Só que, logo em seguida, ele diz o seguinte: conhecer o amor de Deus, que o quê? Excede todo o entendimento. Senhor, eu quero que o Diego conheça o seu amor, que excede a capacidade dele de entender. Como é que você vai conhecer algo que você não consegue entender? Você está entendendo o que Paulo está pedindo aqui? Um absurdo. Senhor, eu quero que a igreja conheça e compreenda aquilo que não é compreensível, aquilo que excede a nossa capacidade de entendimento, mas que o Senhor faça com que a igreja conheça o seu amor. E conhecer o amor de Deus, irmãos, não é um conhecimento cognitivo ou racional. Conhecer o amor de Deus é um conhecer experiencial, é relacional. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela teve um filho.
A Bíblia diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala para a gente conhecer a Deus, irmãos, não significa que você vai aprender toda a teologia já produzida pela humanidade nesses 2000 anos de cristianismo. Ainda que você tenha decorado as institutas de Calvino e saiba de cor o nome de todos os puritanos, de todas as pessoas e de tudo que já foi produzido, isto não é suficiente para fazer com que você compreenda, conheça o grande amor de Deus. Isto só é possível, irmãos, diz a palavra do Senhor, conhecer o amor de Deus que excede o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Isso só é possível pela operação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. É só Deus que pode fazer com que a minha alma se converta a Ele, que o meu coração se abra, que minha mente se abra para compreender a grandiosidade, a eternidade, a infinitude do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só o que ele diz em segunda, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Quando a gente começa a entender o que Paulo está orando, a gente começa a rir, porque parece que está dizendo o seguinte: olha, eu sei que ninguém vai conseguir alcançar a plenitude de Deus. Eu sei que na realidade vai ser difícil uma pessoa ser a habitação exclusiva de Jesus Cristo. Eu sei que no homem interior aqui, todos nós precisamos ser fortalecidos. Mas aí ele diz o seguinte no versículo 20: Ele é poderoso para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Aquilo que o pastor Darlan não pode fazer. Ainda que ele prepare a melhor mensagem, ainda que o louvor seja abençoado demais, o homem não pode produzir esse conhecimento da plenitude do amor que excede todo entendimento. Somente o poder de Deus pode fazer isso comigo e com você. Aquilo que o homem não pode fazer, Paulo está dizendo o seguinte: eu sei que humanamente o que eu estou pedindo a favor de vocês é impossível, mas o nosso Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer mais do que eu estou pedindo. É nesse contexto que Paulo fala esse versículo maravilhoso e muito citado. As pessoas pegam esse texto fora do contexto e dizem: não, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais para você. Você pedir uma moto, Deus vai te dar um carro. Você pedir uma casa de aluguel, Deus vai te dar uma casa. Você pedir um emprego, Deus vai te dar uma empresa. Assim que as pessoas estão entendendo esse versículo, não é nada disso, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: espiritualmente, Deus pode transformar completamente a sua vida. Ele pode fazer. O Espírito Santo de Deus pode mudar o seu coração. E pode mudar o meu coração também. O Espírito Santo pode fortalecer o meu homem interior. O Espírito Santo pode fazer do meu coração a habitação de Jesus Cristo. O Espírito Santo pode fazer com que eu tenha a minha vida alicerçada e fundamentada na palavra de Deus. O Espírito Santo pode abrir a minha compreensão e o meu entendimento para compreender e conhecer o amor de Deus e a fim de, em consequência, ser enchido pela plenitude de Deus. O Espírito Santo pode. Ele pode fazer mais do que isso. E Ele quer fazer, irmãos. Não se contente com a vida mesquinha, medíocre. Às vezes, as igrejas estão cheias de crentes medíocres, não é isso? Pastores medíocres. Irmãos, eu quando leio uma oração dessa na palavra de Deus, eu fico pensando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu não posso dizer que eu já alcancei. O Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não me contento com a mediocridade, com essa vida rasa. Senhor, eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser habitação do Senhor. Onde eu for, eu quero levar o Senhor comigo. Onde eu coloco a planta dos meus pés, o Senhor vai estar ali comigo. E assim, nós somos crentes. Nós fomos incluídos na família de Deus.
é para sermos assim, gente cheia de energia no homem interior. Porque tem gente que está muito aplaudido e reconhecido nas aparências, não é verdade? Nas aparências, irmãos, é show, é bênção. Mas o homem interior, como anda o homem interior? O homem interior, irmãos, precisa ser fortalecido pela graça de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos. Eu escrevi aqui na conclusão desse sermão, Paulo foi exagerado, não foi? Paulo, você está pedindo coisa grande demais. Éfeso não tem condição de viver isso tudo, não. A igreja tropical não tem condição, não. Pastor Joaquim, muito menos. Mas ele diz que Deus pode fazer mais. Não há limitação para o poder de Deus, irmãos. Deus pode fazer mais do que nós imaginamos ou pensamos. A minha esperança está aqui. Eu olho para mim e vejo quão pequeno eu sou. E como o meu homem interior precisa ser fortalecido. Como o meu homem interior é fraco. Mas eu, lendo a palavra do Senhor, eu percebo que é possível. Que o Senhor pode transformar a minha vida. Que o Senhor pode me fortalecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Temos a grandeza do Senhor à nossa disposição. Não é a minha capacidade de entendimento. Não é a força do meu braço. Não é a minha conta bancária. Não é o meu talento. É a grandeza de Deus, irmãos. É a grandeza de Deus que está à disposição do seu povo. Nós somos fracos, cansados. A jornada é longa e pesada. Mas nós não confiamos na força do nosso braço. A gente confia no poder de Deus. Nós não podemos, mas Ele pode. O Senhor Jesus Cristo morreu, irmãos, naquela cruz. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, e Ele voltará em poder e grande glória, e exercerá juízo. O cordeiro virá como leão, o executado, o apenado virá como juiz das nossas almas. E Ele vai dizer, se eu e você, durante a nossa existência aqui nesse mundo, se nós entregamos a chave para Ele, com reservas ou com integralidade. Você já entregou as chaves da sua vida para o Senhor? Ou você tem mantido alguma reserva para o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, eu não sei se você, quando foi a última vez que você se ajoelhou na presença de Deus. Paulo, a gente não pode esquecer que Paulo orou isso aqui quando ele estava imagina um homem, muito possivelmente algemado, com as mãos para os céus, orando, para a igreja presbiteriana de Tropical, sim, falando assim, Senhor, fortaleça o homem interior do Darla. Senhor, fortaleça o homem interior de cada irmão e de cada irmã dessa igreja. 2000 anos depois, essa oração ecoa pelos séculos. E Paulo termina o seu texto, irmão, dizendo o quê? Já que Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente tudo que nós não podemos, a Ele seja a glória. Na igreja de Éfeso, na igreja presbiteriana tropical, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Confiemos no poder e na riqueza da sua glória. A glória do Senhor está a mim e à sua disposição, irmãos. É por isso que não tem jeito de ninguém ser orgulhoso diante de Deus. Quem é que vai contar vantagem diante de Deus? Irmãos, Deus
Deus é Deus. Nós somos pecadores. A gente precisa de mais humildade quando a gente ora, quando a gente vem à casa do Senhor adorar o Senhor, participar de um momento de ceia. Nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus é grande. Porque Ele foi gracioso comigo e com você. Você não está aqui não é porque você merece. Você está aqui porque você foi alvo da graça, da grande graça, da imensurável graça do nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque na autoridade da Tua palavra nós podemos e devemos reconhecer que a grandeza, o poder, a majestade de Deus está à disposição da Sua igreja. Ó Deus, ajuda-nos a viver assim, com essa perspectiva. Não é segundo o nosso poder ou nossa capacidade ou os nossos talentos, Senhor, mas é segundo o poder que vem do Teu trono. E é no poder do Espírito Santo de Deus que eu clamo ao Senhor que o Senhor fortaleça o homem e a mulher interior de todos os membros aqui, de todos os presentes aqui na Tua casa nessa noite. Pai, que que possamos ser fortalecidos na força do Seu poder. Pai, que a nossa vida seja habitação de Jesus Cristo, sem reservas. Senhor, que se houver alguém aqui, ó Deus, que estiver com a vida parcialmente entregue ao Senhor, se existe alguma área na nossa vida, ó Deus, que não Te pertence, Pai, tenha misericórdia, que as escamas caiam, que as correntes caiam, e que Teus filhos se rendam completamente ao Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. Nós queremos declarar que nós pertencemos ao Senhor. A Igreja Presbiteriana Tropical pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, porque nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém mais governa a nossa vida, é só o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a viver essa expectativa, essa esperança de um dia alcançar a plenitude de Deus. Ó Deus, nós queremos compreender a largura, a profundidade, toda a extensão do Seu amor. Nós queremos, ó Deus, conhecer um amor que excede a nossa capacidade de entendimento. Portanto, só faremos isso, ó Deus, se a Tua graça e a Tua misericórdia for manifestada a nós. Age, Espírito Santo, no meio do Teu povo, fortalecendo essas vidas para a glória do Teu santo nome, Jesus. Assim oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.